Paz e bem. Desejo a paz de nosso Senhor Jesus Cristo para você e sua família também. Prezados amigos, conhecidos, eu sou o catequista Aquino, gerenciador do site larcatólico.net.br e venho vos convidar para juntos continuarmos meditando no tema Devoção aos Santos. E hoje, na quarta parte, queremos responder a pergunta: Deus proíbe o uso e a veneração das imagens dos santos? Muitos, ao lerem Êxodo, capítulo 20, versículo 3 a 5, Salmo 113 ou 115, versículo 4 a 8, bem como todos os demais textos onde Deus proíbe a idolatria com imagens, chegam à conclusão errônea que Deus condena o uso e a veneração das imagens dos santos. Mas se formos olharmos o contexto do assunto, veremos que não é assim. E para nos ajudar, eu quero vos citar aqui a Bíblia Sagrada, a tradução da Ave Maria, lá no seu índice doutrinal, lá no final, no tema imagem, nós vemos essa explicação que, na realidade, a Igreja Católica dá desde os primeiros séculos. Tanto no Êxodo como no Deuteronômio, podemos dizer em todos os textos onde Deus proíbe a idolatria, a proibição de imagens refere-se às imagens dos deuses falsos e não de qualquer espécie de desenho, pintura ou escultura. Trata-se de ídolos, de figura de deuses falsos que tomavam formas de pessoas, animais, astros, etc. Tanto é assim que Deus, quando as imagens não são para serem adoradas, isto é, quando as imagens não são para serem consideradas como Deus, ou valorizadas iguais ou mais do que Deus, o próprio Senhor não só permitiu, mas mandou fazer imagens, esculturas em formas de anjos. E isso nós vimos no mesmo livro, 5 capítulos após, Êxodo 25, versículo 18. Onde Deus pede para Moisés fazer 2 esculturas de anjos e revestidas de ouro para serem colocadas na Arca da Aliança, a qual seria colocada no lugar mais sagrado do templo, que é o Santo dos Santos. Vemos também em número 21, versículo 8 a 9, Deus pedindo a Moisés para fazer uma escultura em forma de serpente e para curar todos aqueles que olhassem para a serpente, curar das mordidas da serpente. Todos aqueles que olhavam para a serpente eram curados. Está vendo aí, gente? É claro que essa imagem prefigurava Jesus Cristo pregado na cruz, conforme João 3,14. Além disso, nós vemos que Salomão construiu o templo e mandou fazer no mesmo várias figuras, leões, bois. Isso nós vemos em 1 Reis, capítulo 6, versículo 17 ao 35, 23 ao 35. 1 Reis, capítulo 7, versículo 29. Ezequiel, capítulo 41, versículo 17 a 25. E se você for lá em Crônicas, em 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 18 a 19, você vai ver que na planta que Deus deu para a construção do templo, estava indicado os querubins, os desenhos dos querubins. E lá é dito que tudo foi dado por revelação divina. Gente, uma coisa é uma imagem,
outra ídolo. O mesmo Deus que proibiu fazer imagem de ídolos, mandou fazer imagens não de ídolos. O mesmo Deus que proíbe fazer imagem para serem adoradas, permitiu e mandou fazer imagem para serem veneradas, respeitadas. Mas claro que isso é impossível. Se você for lá na tradução de uma Bíblia protestante recente, NAA, Nova Almeida Atualizada, lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 16, você vai ver a mesma coisa que está sendo dito. Não farás para ti mais escultura em forma de ídolo. Isso confirma o que já está no versículo 3 de Êxodo 20. Não terás para vós deuses estrangeiros, falsos deuses. Lá no versículo 23 do Êxodo 20 também está dito, não farás para vós deuses fundidos. Se refere a ídolos, a falsos deuses. E quero também vos apresentar duas traduções evangélicas confirmando e ensinando a interpretação católica. Até mesmo para que alguns não chegam a dizer que é uma falsa exegese que eu estou apresentando, mas é uma exegese, uma interpretação confirmada pelas explicações nas notas de rodapé das Bíblias, traduções protestantes. Está aqui, ó, Bíblia de Estudo Pentecostal. Está aqui, ó, nota de rodapé a Êxodo 20, versículo 4, imagem de escultura. A proibição da adoração a outros deuses determina que nenhuma imagem deles seja feita. Deles. Vamos aqui para uma mais recente, uma muito citada também. NVI. Gente, e quero agradecer a um irmão evangélico que me doou essa Bíblia, para que nos meus vídeos eu possa citar as explicações da nota de rodapé também, para mostrar que muito preconceito estão sendo jogado por terra. Quando se faz um estudo sério da palavra de Deus. Olha o que é que diz aqui na NVI capítulo 20, em relação ao versículo 4. Êxodo 20, vamos lá. É bem rapidinho aqui. Está aqui, ó. Êxodo 20, versículo 4. Nenhum ídolo, está bem claro, nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa em forma de ídolo, como diz lá Deuteronômio 4, 16, versão Almeida AA, atualizada, está lá. Como Deus não tem forma visível, qualquer ídolo que pretenda assemelhar-se a ele seria uma forma de falseá-lo, que é pecado. Assim como outros deuses não devem ser adorados. Versículo 5. Fazer ídolo deles seria igualmente considerado pecado. E os irmãos evangélicos estão tão cientes que a proibição de fazer imagens na Sagrada Escritura não é absoluta, que Deus não proíbe fazer todas e quaisquer tipo de imagem e com quaisquer finalidade, exceto adoração, é claro, que os próprios irmãos evangélicos também fazem imagem de esculturas para, através delas, respeitar, venerar aqueles que os representam. Está aqui um documento do protestantismo, Institutos de Calvino, onde apresenta o monumento à Reforma em Genebra. Você pode ir lá no Google e botar monumento à Reforma em Genebra, que você vai ver essas 4 e mais esculturas feitas pelos irmãos evangélicos. Nós vemos aqui em uma revista evangélica, Ultimato, onde no tema
Revista Ultimato, número 235, páginas 52 a 53. Tema: a fronteira entre a arte e a idolatria, onde eles admitem e confirmam que na América do Norte, Europa, Ásia, Austrália, Nova Zelândia e talvez na África, a reprodução de quadros famosos com a figura de Jesus ou Maria não criou o menor problema. Na Coreia, além do uso generalizado da cruz nas fachadas de todos os tempos, inclusive das Assembleias de Deus, é possível encontrar esculturas em tamanhos natural, representando pessoas e cenas bíblicas. Porém, na América Latina, a reação protestante cultivou uma ojeriza muito grande por qualquer representação do sagrado. Irmãos evangélicos admitindo que eles também usam imagens e imagens de esculturas. Já que eles usam, e isso não é idolatria para eles, porque somente para nós católicos será? Já que não é errado os irmãos evangélicos usar imagem de escultura para venerar as pessoas que elas representam, por que isso é errado para nós católicos? Então, que fique bem claro, Deus só proíbe ter ou fazer imagens para serem adoradas, isto é, consideradas como Deus ou valorizadas igual ou mais do que Deus. Quando as imagens não são para serem adoradas, Deus não só permitiu, mas mandou fazer. Ídolo é tudo que substitui Deus em nosso coração, tudo que é valorizado igual ou mais do que Deus em nosso coração. Nem todo ídolo é imagem, nem toda imagem é ídolo, como diz lá em Colossenses 3,5, onde fala que a avareza, o amor exagerado ao dinheiro é uma idolatria, porque o avaro considera o dinheiro como seu ídolo, valoriza o dinheiro mais do que a Deus. E, no entanto, o sentimento não é imagem. Deu para entender? Então, um ídolo pode ser um pecado que lhe escraviza, que leva você a valorizar mais esse pecado do que o próprio Deus. Todo pecado que a gente comete é uma idolatria, porque nós estamos preferindo a nossa vontade em vez da vontade de Deus. Toda vez que nós pecamos, nós estamos sendo idólatras, porque estamos preferindo nossa vontade, não a vontade de Deus. Deu para entender, gente? Pois bem, no próximo vídeo eu vou gravar respondendo às objeções que se fazem ao uso de imagens e à veneração. E vamos começar logo com uma primeira crítica que é feita. Mas antes disso eu queria só vos lembrar aqui, a própria Igreja Católica, através dos seus documentos oficiais, está aqui o Catecismo Romano, o primeiro catecismo oficial da Igreja Católica, também condena a idolatria com a Bíblia na mão. Olha o que é que diz aqui, quando se transgride o primeiro mandamento, quando se presta culto divino de adoração a ídolos e imagens, quando se acredita existir nelas uma divindade ou força extraordinária que as torne dignas de adoração e às quais se deve fazer alguma súplica. A própria Igreja Católica condenando a adoração de imagem, fazer oração à imagem, confiar nas imagens. Então, está aqui, Não se deve confiar nas imagens como outrora faziam os pagãos, que põem nos ídolos a sua esperança. Estas práticas, a Sagrada Escritura censura com muita insistência. Aí diz aqui, a finalidade das imagens são para ilustrar a história de ambos os testamentos, para renovar continuamente a sua lembrança, a fim de que a consideração dos mistérios divinos nos incuta maior fervor em adorar e amar o próprio Deus, tem por finalidade, incitar-nos à veneração dos próprios santos e, pela força do exemplo, levar-nos à perfeita imitação de suas vidas e virtudes.
Então, gente, as imagens são feitas para que, olhando para elas, possamos meditar nos bons exemplos de santidade que os santos nos deram e nos incentivar a conhecer e a imitar as suas virtudes. Também, um outro exemplo, para mostrar que a santidade é possível, para nos estimular a sermos santos, espelhando-nos as virtudes e exortações dos santos representados nas imagens, pois imitar os santos é o mesmo que imitar a Deus, segundo 1 Coríntios 11:1, onde o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Você pode verificar também em Filipenses 3:17, pedindo para imitarmos os santos. Que fique bem claro. A Igreja Católica nunca ensinou e nem ensina idolatria, gente. Apenas quer que nós procuremos, olhando essas imagens dos santos, procurarmos ser santos igual eles foram. É para avivar em nós a lembrança de uma vida de santidade, de uma vida virtuosa, que as pessoas que as imagens representam nos deixarem seus escritos, que pode ser comprovado pela história. É só isso, gente, não tem nada de idolatria, não. Vemos aqui o SIC, o atual catecismo da Igreja Católica, citando até o Salmo 115. Até o Salmo 115. Está aqui, ó. Citando o Salmo 115. Vocês podem verificar isso no número 21:12 ao 21:14, 21:32. O primeiro mandamento nos condena o politeísmo. Exige como não acredita em outros deuses, além do único Deus, que nem sequer venere outras divindades, além da única, que é de Deus. Está dando para entender, gente? Em relação aos ídolos, Deus não permite que nós nem sequer venere, menos ainda os adore. Mas claro que isso é impossível, e está aqui, ó. A Escritura lembra constantemente essa rejeição de ídolos, ouro e prata, obras das mãos dos homens, os quais têm boca e não falam, têm olhos e não veem. Esses ídolos vãos tornam as pessoas vãs, como eles serão os que o fabricaram. E quem quer que ponha neles a sua fé? Salmo 115, versículo 4, 5. Está aqui. Na própria Igreja Católica condenando a idolatria, os ídolos, citando o Salmo 115 para nos ensinar que não devemos adorar nenhum ídolo, nem sequer venerar os ídolos, os falsos deuses. Gente, antes de encerrar, diante dos textos onde Deus manda também fazer imagem, nós só podemos chegar a uma conclusão. Ou Deus se contradiz, ou aqueles que ensinam que Deus proibiu fazer todo tipo de imagem com quaisquer finalidade não estão entendendo a palavra de Deus. E Deus não se contradiz, não. Aí onde está, gente? Então, nenhum católico que conhece e procura obedecer à doutrina católica comete idolatria. Se existe algum católico idólatra, é porque ou não conhece ou desobedece à doutrina católica. Mas claro que isso é impossível. E quero encerrar mostrando para vocês alguns livros que me baseei para transmitir isso para vocês. Nós vemos aqui esses 3 livros do Centro Bíblico Católico: Estátuas e a Bíblia, Questão das Imagens de acordo com a Bíblia. São 3 volumes do Centro Bíblico Católico.
Temos esse aqui, Heresia Protestante de Caso de Laete, onde responde as principais objeções em relação aos santos, suas imagens, intercessão dos santos. Vemos aqui o Luz na Treva, do Padre Júlio Maria. Temos esse aqui, Imagens de Santos, editora Santuário. Vemos esse aqui do Felipe Aquino, a intercessão e o culto de santos, imagens e relíquias. Frei Batistini, a Igreja do Deus Vivo, curso popular sobre a verdadeira igreja. E esse também do Frei Batistini, Caminho de Felicidade. E vários outros, pessoal, que nos ajudam muito a entender a fé católica, diálogo ecumênico, temas controvertidos, Dom Estevão Bittencourt, conversando sobre a fé, falando de fé, professor Evaldo Gomes. São livros que tiram as várias dúvidas, responde os piores questionamentos que são feitos à fé e à doutrina católica. E não vou deixar de citar também Nós, os Católicos Romanos, do Padre Zezinho. Então, pessoal, até o próximo vídeo. E o próximo vídeo eu vou responder as principais objeções, os principais questionamentos que são feitos ao uso e veneração das imagens. Pelo menos vocês já estão sabendo que a Bíblia não condena o uso e a veneração das imagens, porque se você for lá em Êxodo 25, versículo 17 até o 23, você vai ver que a Arca da Aliança já foi, Deus já pediu para fazer com argola, para ser transportada solenemente em procissão, e a qual tinha 2 imagens de escultura em cima. E aí? Será? Se aqueles que dizem que Deus proíbe fazer todo tipo de imagem, ou que o uso de qualquer tipo de imagem com qualquer finalidade, exceto adoração e idolatria, será que tem coragem de dizer que Deus é idólatra? Que Deus incentivou ou incentiva a idolatria ao ter pedido para ser feita imagem? Ao ter pedido para se fazer procissão com imagens, com as imagens dos querubins? Olha, gente, tenhamos cuidado, viu? Porque é como diz Pedro, muito por falta de conhecimento, chegam a deturpar a palavra de Deus para a sua própria condenação. Então, até o próximo vídeo, onde eu vou responder os principais questionamentos que são feitos ao uso e à veneração das imagens. E daí, nós vamos partir para outro tema, referente às doutrinas católicas que são muito questionadas. Fique e permaneça na santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo e não se esqueça, se inscreva, curta, ative e compartilhe esse simples canal. E juntos estaremos vivenciando a nossa santa missão de evangelizar. Até o próximo vídeo. Amém.